Então, pessoal, agora vamos iniciar aqui o lote 723.897 de objetos plásticos. E nós vamos começar com essa bela relíquia aqui, ó, uma garrafa plástica, uma garrafa PET de 1903, gente, resgatada recentemente do fundo do mar Mediterrâneo, lá na costa sudeste da Turquia ali. Como vocês podem ver, né, um item intacto, né, em perfeitíssimo estado de conservação, apesar dos seus 118 anos de existência. Então vamos lá, lance mínimo de R$0. Eu ouvi alguém? O que é isso, senhores? Essa garrafa aqui é uma peça especialíssima. Eu disse 118 anos de conservação e ela está intacta. Esse belo objeto abaulado aqui irá viver por pelo menos 350 anos na sua família. Vai ser a herança dos seus netos, vai ser a herança dos seus trinetos, vai ser a herança dos seus tataranetos e quem sabe até mais. Lance mínimo de R$0. Alguém? Ninguém? Ok, né? Não houve comprador. Então, vamos para o nosso próximo item aqui. É um canudinho de milkshake do Zequinha, que foi encontrado na praia de Ipanema, em perfeito estado de conservação também, como vocês podem ver. E aí, galera, tudo bom com vocês? Olha só, pode parecer zoeira, mas uma garrafinha plástica desse tipo aqui, ela pode durar mais de 450 anos no meio ambiente. É sério, uma embalagem de plástico aí qualquer, ela demora séculos para se decompor e para muitos pesquisadores esse tempo ainda é uma incógnita, viu? Pode variar bastante, se é que ela vai se decompor, né? Provavelmente se a garrafa não tivesse sido exposta, né, no meio ambiente e tudo mais, obviamente ela duraria muito mais. E hoje a gente vai falar justamente disso, de lixo plástico, que foi um tema que vocês pediram bastante lá no nosso Instagram. Inclusive, se você ainda não conhece o nosso Instagram, segue a gente lá, porque tem muito conteúdo bacana também. E claro, né, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, se inscreve aí, poxa. A gente tem muito trabalho para fazer esses vídeos aqui para vocês. E eu tava vendo esses dias aí que só 30% das pessoas que assistem aos nossos vídeos são inscritas. Então, se você assiste e curte os nossos vídeos aqui, comenta aí embaixo qual tema que você gostaria de ver nos próximos episódios, beleza? Já comentou aí? Então, bora seguir. Como eu ia dizendo, gente, o lixo plástico é uma questão séria no mundo inteiro. E alguns países poluem muito mais do que outros. E o Brasil, infelizmente, ele é um dos que aparecem no topo da lista de poluidores. Só para você ter uma ideia, de acordo com o relatório da WWF, que é o Fundo Mundial para a Natureza, nós somos o 4º país no mundo que mais gera lixo plástico. Antes da gente estão os Estados Unidos, a China e a Índia. Vamos ver outros dados? Em 2019, por exemplo, o Brasil produziu mais de 11 milhões de toneladas de lixo plástico. É lixo pra caralho. Mas de acordo com os dados da WWF, 91% desse lixo aí foi coletado. Parece bom, né? Tá de boas, pô, 91%, né? Mas a real, gente, é que apenas 1,28% desse lixo todo aí é efetivamente reciclado. Isso é bem menor do que a média global de reciclagem, que é cerca de 9%. Você sabe por que isso é tão ruim? Porque grande quantidade desse lixo não reciclado acaba indo parar em aterros sanitários ou é descartado de forma irregular, né, sem tratamento, em lixões a céu aberto, e isso gera outros problemas aí. Enfim, nós fizemos um Temas de Buenas inteirinho aqui sobre reciclagem e eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês. Bom, aí desse lixo que eu falei, uma das preocupações são os nanoplásticos e os microplásticos, que são invisíveis aos olhos, né, e que além de contaminar o solo, o ar e até sistemas de fornecimento de água, eles podem gerar doenças respiratórias, cardíacas e até danos no sistema nervoso de quem ingere essas substâncias. Muito provavelmente você come plástico todo dia e não sabe disso. Então, assim, a poluição causada pelo descarte de objetos de plástico é um dos nossos grandes desafios hoje em dia. Como eu disse antes, são necessários pelo menos 450 anos para que uma garrafa de plástico se decomponha e desapareça do nosso meio ambiente. Mas para muitos pesquisadores, esse tempo é bem certo, viu? É provável que seja bem mais do que isso. Se você não gosta de imagens fortes, talvez essa parte do vídeo aqui seja melhor você só ouvir mesmo, gente. Pensa comigo, pelo tanto de lixo plástico que é produzido e com a demora, né, de anos para esse lixo se decompor, quantas espécies marinhas não devem morrer direto e reto por estrangulamento quando elas ingerem esses pedaços de plástico aí? Bom, de
acordo com a Agência Brasil, esse estrangulamento é hoje uma das maiores ameaças à vida selvagem e à conservação da biodiversidade. E ela atinge mais de 240 espécies de mamíferos, répteis, pássaros e peixes. A maior parte dos animais desenvolve úlceras e bloqueios digestivos que resultam em morte, já que o plástico muitas vezes não consegue passar ali pelo seu sistema digestivo e ser expelido. Gente, a quantidade de lixo nos oceanos é tão grande que a gente já até se acostumou, a encontrar um plástico no mar e tal. Vocês já perceberam isso? Tem um exemplo disso lá no filme Procurando Dory, lá da Pixar. Na história, tem algumas cenas que a Dory fica agarrada num pedaço de plástico, ela vai nadando com aquilo ali preso no corpo dela, tadinha. Falta de respeito com a vida no oceano. E bota falta de respeito nisso aí, De acordo com uma matéria da Folha de Pernambuco, se a gente continuar poluindo o meio ambiente nessa proporção, até 2050 pode ser que a gente tenha mais plástico do que peixes no oceano. E tipo assim, os animais, eles frequentemente sufocam com o lixo que fica ali flutuando, em torno deles. E muitos ingerem esses resíduos porque eles confundem com alimentos. Daí quando eles comem o plástico, eles se sentem saciados e deixam de ingerir os alimentos de verdade. E eles acabam morrendo de desnutrição. Além disso, o plástico entra na nossa cadeia alimentar e só para você ter uma ideia, se você come frutos do mar, você gosta ali de cozinhar uma tilápia, uma lagosta, comer um camarãozinho, delícia, Pois é possível que você esteja ingerindo até 11 mil pedaços de microplásticos por ano. Você duvida? Para entender melhor sobre isso, a gente conversou com uma oceanógrafa que entende tudo sobre o assunto. Quer ver só? Salte fora do quadrado. Salte fora do quadrado. Olá, pessoal do Salto. Meu nome é Rita Mello Franco Santos. Eu tenho formação em oceanografia pela Universidade Federal do Paraná e mestrado e doutorado em ciências marinhas por universidades na Alemanha e na Bélgica. A maioria dos microplásticos que são liberados no ambiente são provenientes do uso ou da manutenção de uma de 7 fontes, que são pneus, tecidos sintéticos, a tinta que é usada para o revestimento de embarcações e na construção e sinalização de estradas, produtos de uso pessoal, pelotas de plástico e poeira urbana. Como indivíduos, a maneira mais óbvia que nós temos de contribuir para diminuir a poluição por microplásticos é através da mudança dos nossos hábitos para um consumo responsável de produtos. O uso doméstico de produtos com plástico gera 77% da perda de microplásticos de origem primária para o meio ambiente, sendo que 38% é devido ao uso de transporte pessoal e os outros 62% são decorrentes da lavagem de tecidos sintéticos, do uso de produtos cosméticos e do uso de produtos em embarcações de uso pessoal. Se as pessoas utilizassem o transporte público com maior frequência, elas também estariam contribuindo para a diminuição de microplásticos liberados devido à abrasão dos pneus e devido aos produtos utilizados nas estradas. Só o consumo responsável de produtos cosméticos, como um segundo exemplo, poderia reduzir em quase 1% a quantidade de microplásticos liberados no meio ambiente. Isso pode parecer pouca coisa, mas não é. Então, por exemplo, quando você for comprar um shampoo ou um condicionador, fique atento à embalagem e aos produtos que são utilizados no seu shampoo e condicionador. Se a embalagem contém a palavra microesferas, fique longe. Isso indica microplástico. A gente também pode pensar na questão das embalagens dos nossos produtos cosméticos, que quanto mais embalagem em plástico, maior vai ser a quantidade de microplásticos de origem secundária, que são aqueles que vêm da degradação de partículas de plástico maiores. Então, fiquem de olho nos produtos que vocês consomem, porque vocês podem diminuir a quantidade de microplásticos entrando nos oceanos a partir do seu consumo responsável. Um outro exemplo seria o uso do glitter, que é um favorito dos carnavais brasileiros, mas que também é uma fonte de microplásticos para o meio ambiente. Com o interesse das sociedades em diminuir a poluição por microplásticos, já se vê alguns fabricantes lançando o glitter biodegradável, mas ainda é muito comum ver a utilização do glitter feito a partir de microplásticos nos carnavais brasileiros. Todos nós devemos fazer a nossa parte para minimizar o quanto possível a poluição por microplásticos. Se não for por consciência pela perturbação ambiental, pelo menos que seja por motivos egocêntricos. Afinal, o que vai para os oceanos acaba entrando na cadeia alimentar e, parcialmente, retornando à nossa sociedade disfarçado como alimento e impactando a nossa saúde. Gente, a Rita é show demais, Além de sacar
tudo do assunto, ela traz pra gente algumas dicas de como evitar essa poluição marinha por microplásticos. Muito obrigado, viu, Rita, por contribuir com o nosso tema aqui. Agora volta aqui comigo. Além das formas de diminuição da poluição, né, que a Rita apresentou aí na entrevista, a gente também pode contribuir com o meio ambiente por meio de atitudes pequenas, né, mas que fazem muita diferença. Como, por exemplo, o uso disso aí. É uma ecobag, né, uma sacola ecológica para fazer compras. Ao invés de você pegar aquele montão de sacola plástica no supermercado, é melhor você usar uma ecobag. E o ideal é que você também evite um canudinho na hora de você beber um refrigerante, um milkshake ou qualquer coisa assim. O McDonald's, por exemplo, ele já não oferece mais canudinho de plástico para os clientes aqui do Brasil. Quem também seguiu essa onda foi a Starbucks e a rede de hotéis Accor. Eles também pararam de oferecer esses canudinhos plásticos. É uma pena, né, gente, que o governo federal, que é quem realmente tem a obrigação, né, de investir no combate à poluição e tal, parece que ele demonstra um total de zero interesse nessa causa. E eu digo isso porque em 2019 o Brasil foi um dos países que se negaram a assinar um acordo proposto pela ONU para tentar diminuir o problema dos plásticos na natureza. Foda, né? Daí o Ministério do Meio Ambiente, né, meio que cruzou os braços, fez a egípcia, fingiu que não era com ele, que ele não se movimentou nada para mudar qualquer coisa. Segundo o Jornal Nacional, menos de 1% da verba disponível para isso chegou a ser gasta com programas de preservação. Enquanto isso, rola lixo no mar, queimadas e muito desmatamento por aí. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento. Enfim, seguimos, né? Mas o que a gente pode fazer então para conter o excesso de lixo plástico e garantir a preservação do meio ambiente? Bom, o estudo da WWF, né, que eu falei, ele faz recomendações sobre possíveis soluções para situações envolvendo os sistemas de produção, consumo, descarte, tratamento e reutilização do plástico. Uma das sugestões é aumentar o custo do plástico virgem no mercado. Porque pensa só, um material que causa um impacto tão alto no meio ambiente, ele não pode custar super baratinho, né? Se as empresas tiverem que pagar caro para embalar os seus produtos com plástico, aí sim elas vão começar a pensar outras formas de embalagem, como por exemplo, os materiais reciclados. Outra coisa importante que não pode ser deixada de lado de jeito nenhum é a educação ambiental. E a gente já tem uma live inteirinha sobre esse assunto aqui no canal, hein? E quando a gente fala sobre educação ambiental, uma iniciativa bem legal é o Projeto Escola, que é uma das principais frentes de trabalho do Greenpeace no Brasil. Por meio desse projeto, os voluntários fazem palestras em escolas, feiras, empresas, universidades, né? O público vai desde crianças até idosos, é muito massa. E o objetivo é justamente debater assuntos socioambientais, mostrando a importância do meio ambiente nas nossas vidas e engajando pessoas que queiram fazer a diferença no mundo. Bom demais, né? Com certeza você concorda comigo que sem educação ambiental a gente nunca vai conseguir diminuir o excesso de lixo plástico descartado no planeta. E como disse a Rita na entrevista, se a gente não agir por consciência ambiental, que pelo menos a gente haja pensando no nosso próprio umbigo, né? Até porque ninguém quer continuar comendo lixo plástico, né? Nem os peixes, nem as aves marítimas e muito menos a gente. Então é isso, gente. Agora eu vou passar a bola para minha querida amiga saltitante, a Yara. Vocês não pediram? Quero mais Yara no outro vídeo? Pois é, ela vai usar todos esses repertórios que a gente falou aqui para ajudar vocês na construção de uma redação nota 1000. Eu vou ficando por aqui, um beijo e corta! Olá, saltitantes! Tudo bom com vocês? Vocês pediram, chamaram, comentaram aqui embaixo, eu quero mais Yara e pronto. Olha eu aqui de novo. É claro que eu não ia deixar uma nação inteira de saltitantes na mão, né? Mas ó, pra eu voltar aqui mais vezes, você precisa curtir, comentar, se inscrever aqui embaixo pra gente. Você já deve estar cansado de saber, mas essa interação é o que movimenta o canal do Salto pra gente. Mas então, chega de conversa fiada e bora pra frase temática da redação de hoje, que é caminhos para combater o excesso de lixo plástico no Brasil. Você já sabe que aqui no Salto a gente gosta muito de começar nossas redações com um repertório sociocultural, né? E aí, pro tema de hoje, eu vou trazer o dado super importante que o Pedro citou, sobre a quantidade de lixo plástico que o Brasil produziu em apenas um ano. Lembra dele? Então você pode começar o texto dizendo que, em 2019, segundo pesquisa do Fundo Mundial para a Natureza, WWF, o Brasil produziu cerca de 11 milhões de toneladas de lixo plástico. Daí, você tem que marcar
marcar a sua tese, defendendo a situação como crítica e parafraseando o tema da redação, para que os corretores vejam que você entendeu direitinho qual era o tema, tá? Para isso, na segunda frase da introdução, você pode dizer, por exemplo, que esse dado ele é preocupante e demonstra uma necessidade urgente de combater resíduos plásticos em demasia no país. Ó, pronto, né? Deu certo. Agora que você fez isso, um bom jeito de dar seguimento ao projeto do texto é deixar bem marcadinho os problemas que você pretende resolver no desenvolvimento 1 e 2 da redação. Aqui na minha tese eu vou dizer que, no entanto, o Brasil ainda enfrenta impasses governamentais para mitigar a poluição causada por essa substância, o que é grave, pois o lixo plástico em excesso e destinado a locais inadequados pode prejudicar a vida dos seres vivos. Daí, dá só uma olhada nos problemas que eu apresentei lá na minha introdução, né? Primeiro, o Brasil enfrenta impasses governamentais para mitigar a poluição causada por essa substância, o resíduo plástico, né? Depois, eu disse que o lixo plástico em excesso e destinado a locais inadequados pode prejudicar a vida dos seres vivos. Agora ficou muito fácil, né? No D1 eu vou retomar um desses problemas. Eu vou começar falando do lixo que prejudica a vida dos seres vivos. Daí, eu posso dizer, por exemplo, que, a princípio, a questão do lixo plástico é um problema ao se analisar que esse resíduo tem como destinos rios e mares. Daí, gente, para exemplificar meu argumento, eu vou usar a animação que o Pedro citou, que é Procurando Dory, né? Contando que, assim como no filme, muitos animais marinhos têm a locomoção prejudicada pelo excesso de lixo plástico nas praias e que isso pode levar até o sufocamento deles. Depois de explicar isso bem detalhadinho, eu vou passar para o meu desenvolvimento 2, que é o terceiro parágrafo da minha redação. Para o meu D2, eu vou retomar o segundo problema que eu apresentei lá na minha tese e que tem a ver com os obstáculos que o Brasil enfrenta para combater a poluição causada pelo plástico. Daí, você pode iniciar o parágrafo falando assim, olha: contudo, o governo brasileiro tem negligenciado essa questão quando é observado que não estão sendo feitas medidas eficazes para combater o impasse. Aí, gente, para você comprovar a sua afirmação, você pode usar aqueles dados que o Pedro citou. Lembra que o Brasil é um dos poucos países que não assinou o acordo mundial proposto pela ONU para reduzir a produção de lixo plástico. Para você encerrar o seu parágrafo, fala sobre a negligência governamental e como ela acaba impactando a nossa vida e deixando evidente que espera-se que haja uma mudança nessa atual situação. Pronto, gente, agora a redação já tá quase perfeita. Só falta mesmo a gente resolver a treta, que é a dificuldade de mudar a tal situação. Para isso, a gente vai reservar a nossa conclusão, que vai vir recheadíssima com uma proposta de intervenção de encher os olhos dos seus avaliadores. Então você já sabe quais são as perguntinhas de ouro, né? Quem vai fazer o quê, como e para quê, sendo como bem detalhadinho. E já que o governo não está fazendo nada para reverter isso, né? Vamos colocar as ONGs para colocar uma pressão nele? Olha só como que eu vou fazer. Portanto, a fim de garantir um meio ambiente livre de excesso de lixo plástico, cabe a quem? A ONGs voltadas para a questão ambiental, como a WWF e o Greenpeace. E elas devem fazer o quê? Cobrar posicionamento político e social do Brasil. E como elas devem fazer isso? Isso precisa ocorrer por meio de manifestações pacíficas e de campanhas informativas. E o detalhamento desse como, as quais devem despertar o debate para a consciência individual e governamental sobre o descarte de produtos plásticos. E para que elas devem fazer isso? Por conseguinte, a medida acontecerá com o objetivo de mudar a postura não só dos governantes, mas também da população. E, gente, isso serve para todas as esferas do problema, tá? Não só o lixo plástico, mas a gente ficou sabendo por uma fonte extremamente confiável que tem até ator famoso tacando fogo na Amazônia. Tá certo, Leonardo DiCaprio? Pô, você tá colaborando aí com a queimada na Amazônia, pô, assim não dá. Mas enfim, acabou? É tetra? Ainda não, faltou a tal da cerejinha do bolo, que é o recurso do texto cíclico, que vai ligar a última frase da nossa conclusão com a primeira frase da nossa introdução. Para você fazer isso, você pode voltar lá no repertório da WWF, dizendo que, como desdobramento, será possível encontrar um caminho para diminuir o excesso de plástico descartado, como foi apontado pela WWF. É isso, gente! Curtiram essa redação? Então aproveita que ela está disponível para você baixar na íntegra aqui na descrição desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de comentar. Eu quero mais, Yara! Para eu poder voltar. Se inscreve de uma vez por todas no nosso canal. Um beijo e até mais! Ei, ps, opa, não vai embora ainda não, Zé.
eu tenho uma notícia que eu tenho certeza que você vai gostar. Sabia que esse tema de redação que a gente tratou nesse vídeo faz parte de um eixo temático? Eu não sei se você já estudou temas por eixos antes, mas pode ter certeza que essa é a melhor forma de você pontuar alto na sua redação. Nós aqui do Salto temos um curso com uma metodologia top das galáxias para você que tem pouco tempo para estudar, mas precisa mandar bem na sua redação do Enem mesmo assim. Então, para saber mais, clica aí no link que eu deixei na descrição. Até mais, um beijo e corta!